Irmãos, hoje eu vou terminar aí o capítulo 9 de Apocalipse. Fala sobre a sexta trombeta. Deixa eu terminar a pregação hoje, né? A sexta trombeta. Você pode acompanhar comigo? Do versículo 13 até o versículo 21, para a gente encerrar o capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande Eufrates. Eufrates era o rio, vou explicar já já. Verso 15. Então, os quatro anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos, a fim de matar a terça parte dos homens. O número do exército dos cavaleiros eram 200 milhões, conforme o número que eu vi. Assim eram os cavalos que vi. Assim eram os cavalos que vi nessa visão. Seus cavaleiros tinham coraças de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como de um leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. A terça parte dos homens foi morta por essas três pragas, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que lhe saía da boca. 19. Pois o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, porque a cauda deles era semelhante à de uma serpente, e nela havia cabeça, com as quais causavam dano. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras, não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, e de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem suas feitiçarias, nem sua prostituição e nem dos seus furtos. Olha para cá, por favor. É necessário a gente lembrar que, como eu tenho falado já algumas vezes, Apocalipse ele fala de sessões paralelas e progressivas, que o Senhor vai a cada vez mais falando sobre as mesmas coisas. E as últimas vezes, nas últimas semanas, eu deixei claro que os últimos dias, quando a Escritura cita, está falando do período da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo até a sua volta. Desde quando ele veio até o dia que ele voltar. Ou seja, justamente esse período ao qual nós estamos vivendo. Isso aqui é de suma importância você saber para que você possa entender Apocalipse. Saber que essas coisas, elas tratam não apenas dos 45 minutos do segundo tempo, mas também daquilo que a igreja de Deus passou durante toda a sua história e também está passando hoje. Como você vai ver que as aplicações são totalmente práticas em relação à nossa vida. As trombetas são um aviso de juízo. É Deus gritando constantemente para as pessoas: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Por isso, até a questão da trombeta, para que o homem possa ouvir. Só que nós vemos aqui, mesmo depois de várias desgraças, punição, morte, dor, os homens não se dobram diante do Senhor. A quinta trombeta, ela começa a ser direcionada de forma direta ao ser humano, ao homem. Lembra? As outras quatro falava sobre os flagelos, sobre a terra, sobre o rio, sobre o mar, sobre plantações. Mas então, a partir da quinta trombeta, começa a falar literalmente a respeito do que iria acontecer com o homem. E você deve se lembrar, acho que a última quarta-feira, fala sobre aquela estrela, que ela cai sobre o mar, e a outra cai sobre a fonte das águas, e então uma estrela, Deus dá a ela a chave do abismo. Ela abre o abismo, daquele abismo sai fumaça e gafanhoto, representando os demônios, que é a forma como que os demônios agem na vida do ser humano hoje. E este é o contexto, panorama aqui de Apocalipse. A quinta trombeta, ela foi para atormentar os homens ímpios. E essa sexta trombeta que nós vamos ver aqui hoje, ela vem de fato para matar o ser humano, o homem ímpio, aquele que não conseguiu ver Deus diante de tanta desgraça ali. Eu vou passar apenas 2 princípios hoje, eu vou tentar ser bem curto. Põe ali, por favor, meu irmão. O primeiro é o seguinte. Primeiro princípio, Deus é o agente da punição dos homens. Sim, toda desgraça, toda punição, tudo aquilo que o ser humano sofre por conta do pecado, ele não sofre porque o diabo fez aquilo na vida dele. Todas as coisas,
passam pelo controle do Senhor. Inclusive a punição, o castigo e a condenação do ser humano. A sexta trombeta aqui, o castigo vai se intensificando a cada dia mais sobre o homem. E ainda assim, a Escritura diz que o homem não dá ouvidos a Deus. Vendo toda a desgraça, toda a miséria, toda a morte, todo o sofrimento, ainda assim o homem continua impenitente, continua duro, não se dobra diante do Senhor de forma nenhuma. Então a ira de Deus começa a devastar os homens. E o texto aqui que nós lemos cita que 1/3 da humanidade foi morta. Meu irmão, 1/3 é muita coisa. De cada 3 pessoas, uma morria. Lembra a peste negra? Que dizimou 1/3 da Europa? É a mesma proporção. Será que ali também já era Deus com a sua trombeta, gritando àqueles homens, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se? O que aconteceu depois daquilo? A Europa se prostrou diante do Senhor? De forma alguma. Aquela região que foi exportadora de pregadores, de homens que levaram o evangelho para todo canto, hoje em dia não tem nada. Olha, essa semana, um casal me disse que na Suíça tem culto a cada 3 meses. 3 meses. Um outro rapaz da Espanha, que eu falei no culto domingo para os irmãos, ele falou para mim, pastor, eu procuro igreja aqui, não acho. Uma que eu achei, eu perguntei para o pastor lá, pastor, faz um tempo que eu estou vindo aqui, o senhor nunca fala a respeito do pecado, e olha o que o pastor disse para ele. Ah, irmão, é porque as pessoas, os membros da igreja, eles têm uma semana difícil. E se eu chego domingo e prego sobre o pecado, eles não aguentam. Esse é o padrão de lá. E acho que anteontem, conversava com o irmão de Portugal, a mesma coisa. Não tem igreja. Igrejas viraram bares, discotecas, boates. A Europa é uma falência só. O tanto que prosperou foi o tanto que se apostatou da fé. E de fato abandonou a Deus. Então, mesmo depois da peste negra, eles não conseguiram ver Deus com a sua trombeta, berrando. Arrependam-se. O que Deus precisa fazer de novo? Outra peste? Outra pandemia? Não sei, pode ser. É a forma que Deus usa, justamente para punir o homem, porque o homem não se quebranta. E lembrando, a voz que dá ordem ao anjo é uma resposta à oração dos santos. Ali no capítulo 6, diz assim, verso 10. Eles clamaram em alta voz, dizendo, ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar nosso sangue? Aqueles mártires, aqueles que morreram por conta do evangelho, eles suplicam ao Senhor e dizem, Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai aguardar para julgar essas pessoas que fizeram mal a nós? Filhos e filhas do Senhor que fomos testemunhas para levar o teu evangelho, até quando? E então, a resposta deste clamor, destes homens, nós vemos aqui Deus agindo de forma totalmente brutal com os homens que não se arrependeram de seus pecados. Não pense que os homens que se levantam contra Deus ficarão impunes. Não vão ficar. Qualquer homem, um exemplo disso foi Faraó, no capítulo 5 de Êxodo, onde Faraó não quis deixar o povo cultuar. O que acontece? Diz a Escritura que Faraó é punido, sua família é punida, a sua nação, a nação a qual ele governava também era punida, também foi punida. Por quê? Porque ele tentou impedir o povo de Deus de cultuar. Então, também não se iluda. Esses homens que tentam nos proibir de cultuar a Deus, não ficarão impunes. Podem ficar até aqui, neste mundo, mas diante do Senhor, eles pagarão um alto preço, por conta de privarem o povo de Deus de cultuar o seu Senhor. E não apenas eles. A nação a qual eles dirigem também será severamente punida. Ou você acha que toda essa desgraça que tem acontecido conosco é de fato mero acaso? Nasci na época errada. Ou será justamente Deus punindo o ser humano por conta do seu pecado? Não pense que esses homens ficarão impunes, porque não ficarão. No versículo 13, depois, do versículo 13 em diante, ali até o versículo 16, principalmente o verso 14, olha que interessante. A qual dizia o sexto anjo que estava com as trombetas, solta os 4 anjos que estão presos junto
ao grande Eufrates. O rio Eufrates era um rio ali que marcava a fronteira com a terra prometida. Mas perceba o verbo no imperativo. A voz do Senhor dizendo, solta. O Senhor ordenando, solta para que a desgraça venha sobre o povo. O Senhor não foi pego de surpresa com a desobediência do ser humano, não foi. Como eu lembro até hoje de uma aula, estava lá no seminário, e ouvi uma das maiores heresias que até então não tinha percebido, depois que eu fui perceber. Um pastor dizendo que Jesus Cristo, na verdade, foi uma correção de rota de um plano que Deus tinha tido. Deus fez um plano para o ser humano, como o ser humano caiu e pegou Deus de surpresa, então Deus precisou recalcular a rota, precisou mandar o seu filho para morrer. Sendo que Apocalipse, toda a Escritura deixa claro, todas essas coisas foram determinadas, escritas e determinadas pelo Senhor. O Salmo 139 diz isso. Todos os nossos dias foram escritos e determinados. E aqui em Apocalipse, mais uma vez, o dia, a hora, o mês e o ano, tudo planejado pelo Senhor. Então Deus pode ter certeza, Ele não foi pego de surpresa. Agora, muitos não sabem responder o porquê do sofrimento e das tragédias que acontecem com a humanidade. Eu sei. Eles dizem assim, eu não sei por que desgraça acontece, mas Deus é bom. É exatamente por conta disso que desgraças acontecem. Deus é bom e o homem não. E como pode um Deus bom e justo ver o homem transgredir a sua lei, que é santa, boa, perfeita e agradável, e não punir? Se Ele não pune o homem que quebra a sua aliança, aí esse Deus estaria sendo injusto. Porque Paulo deixa claro em Romanos, olha, o salário do pecado é a morte. Aí o homem peca. E se Deus não pune, que tipo de ser humano haveria na terra? Piores do que esses ao qual nós temos hoje. Não é assim que funciona com o filho? Você coloca uma regra para o seu filho e diz, se fizer isso, apanha. Se brigar entre irmãos, apanha. Aí então, o mais velho bate no mais novo, o mais novo bate no mais velho. E se você não faz nada, você fica sem respeito com os dois. Por quê? O pai fala, mas não faz. Por que você acha que Deus agiria dessa forma? Se Ele deixou claro que o salário do pecado é a morte e o homem pecou, é necessário que o homem seja punido. Eu sei, Deus não é o autor do mal, claro que não. Mas Deus, de fato, Ele usa a maldade que já está no coração do ser humano, para que o seu propósito possa se cumprir. É por este motivo que Ele pega Nabucodonosor, um ímpio das trevas, e diz assim, Nabucodonosor, meu servo, o meu povo pecou, os meus profetas durante anos vieram pregando a mensagem de arrependimento, eles não ouviram, então eu usarei a maldade que há no coração de Nabucodonosor, que não foi Deus quem colocou. E então eu usarei esta maldade para punir esses homens que não deram ouvidos a mim. E é interessante aqui que ao comparar as cabeças dos cavalos com a de leões que cospem fogo, fumaça, enxofre, é uma figura bem mitológica. Se você for parar para tentar imaginar de forma literal. E detalhe, tinha poder na cabeça e poder também na cauda. Ferrava as pessoas de qualquer jeito, literalmente. João aqui está apenas pintando o quão Deus seria feroz e destrutivo com aqueles homens que não se arrependem. Por isso, esta figura de linguagem. Lembrando, o enxofre é um símbolo do castigo de Deus, da ira de Deus. Tanto é que em Gênesis capítulo 19, põe ali, por favor. Lembra de Sodoma e Gomorra? Gênesis 19, 24 e 25 diz assim: Então, da parte do Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade, toda a planície, todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. É mais um exemplo de quanto Deus será destrutivo, sem misericórdia contra essas pessoas. E o segundo, Apocalipse capítulo 9, versículo 20 e 21, vai dizer assim: Os outros homens depois de toda essa desgraça, lembre-se disso, estrela caindo no mar, na fonte das águas, os demônios agindo, os homens procurando a morte, e a morte fugindo delas. Desgraça, miséria, e 1/3 da população morrendo. Depois deles verem toda essa desgraça, olha o que acontece.
Os outros homens, os 2/3 que sobraram vivos, os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. Você consegue imaginar algo mais ou menos parecido com isso? Uma desgraça imensa. E então, mesmo depois de terem visto toda aquela desgraça, o que esses homens fazem? Permanecem impenitentes. Duros. Mesmo depois de um morticínio global de 1/3 da população. É por isso que Jesus Cristo chama esses homens de homens de dura cerviz. Cerviz vem aqui, né, de cervical, que não se dobra. Mesmo diante disto, esses homens não se dobram. O ímpio, na hora da dor, ele pode até ter, às vezes, ali um lapso, não de arrependimento, talvez de remorso, mas para depois voltar a fazer todas as suas impiedades, é o que diz a Escritura. Tanto é que eu lembro, quando caiu as Torres Gêmeas, o World Trade Center, ali nos Estados Unidos, o testemunho era que, depois da queda das torres, as igrejas ficaram mais cheias, as pessoas começaram a buscar mais a Deus. Mas aquilo teve um efeito efêmero. A duração foi pouca. Rapidinho, esqueceram e voltaram para os seus pecados. Essas trombetas, elas vêm convocar todo ser humano, a mim e a você, e a todo homem, a arrepender-se dos seus pecados. Constantemente. Agora, é triste quando muitos não conseguem enxergar Deus nem na desgraça. Se esquecem de que cada cortejo fúnebre, cada caminho de um caixão para a sepultura, na verdade, é Deus berrando o seu evangelho, dizendo: ei, este é o fim de todos e o seu também. Arrependa-se enquanto é tempo. É por isso que Eclesiastes vai dizer que é melhor nós irmos à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Porque no dia da festa nós não lembramos do amanhã, não lembramos do fim. Agora, quando nós vemos ali alguém morto, isso nos faz raciocinar de que um dia também chegará a nossa hora. Então é de suma importância que você enxergue isso. E convenhamos, segundo a grande mídia, 4.000 mortes por dia o Brasil está tendo por conta deste vírus. Não estou dizendo que eu acredito nessa mídia. 4.000. Você não consegue ver? A trombeta de Deus berrando grandemente. Arrependei-vos enquanto é tempo. Como assim? O ser humano ainda não enxerga. Agora, é impressionante como o homem, ele gosta de citar essas tragédias para mostrar que Deus não existe. Ou se existe, que fez o mundo e largou. Olha, vamos ver o que dá. Não. Muito pelo contrário. 1/3 das mortes aqui ainda é graça e misericórdia do Senhor. Com quem? Com os outros 2/3 que sobraram. Esses ainda têm oportunidade, que é o nosso caso. Marcos capítulo 13, versículo 7, o Evangelho vai dizer assim: Jesus falando, quando porém ouvirdes falar de guerra, rumores de guerra, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Esse morticínio que Apocalipse relata, a Escritura ainda diz, não é o fim, mas é uma amostra de que de fato o fim está próximo. Em todo o capítulo 24, aquele capítulo escatológico de Mateus, você vê falando sobre guerras, sobre pestes, sobre epidemias, que é algo mais contemporâneo do que isso que nós estamos passando. Isso para que o ser humano possa de fato perceber, ei, há tempo para nós. Nós de fato estamos do lado desses 2/3 que ainda têm oportunidade. Como não veremos a Deus diante de tanta desgraça? Ligue a sua TV, constantemente nos jornais. Você vê Mateus 24 sendo pregado, você vê Apocalipse sendo pregado, só que com outras palavras. E ainda assim, o que o ser humano faz? Ele permanece duro. Não se quebranta, não se dobra, continua impenitente. Para esses aí,
a ira de Deus será merecida. É o que vai dizer o texto. A Bíblia cita o caos, as desgraças, como prova de fato de que Deus é soberano, de que Ele está no controle de todas as coisas. E por que essas coisas acontecem? Apocalipse 9 responde: os homens são maus. Se alguém perguntar para você, por que acontece tanta desgraça? Responda, por conta do ser humano, não tem nada a ver com Deus. O homem é mau, o homem é pecador, e ele está apenas colhendo o fruto de suas escolhas. Por que acontece tanta desgraça? Exatamente por isso. Eu sei que alguns pastores não gostam de, fica em cima do muro, né? Não sei. Não, a Bíblia diz o porquê. É porque nós, mesmo diante de fatos mostrando que Deus existe, fatos incontestáveis, como diz Romanos 1, olhe para a natureza, toda essa orquestração, tudo no seu devido lugar, de forma meticulosa. E Paulo termina o capítulo 1 dizendo, tais homens são por isso indesculpáveis, porque como diante de todas essas coisas não conseguem ver que há um Criador por detrás da criação. E Apocalipse segue a mesma linha. Cada cortejo fúnebre, cada desgraça, cada avião que cai, cada vírus que assola a humanidade, é Deus, mais uma vez, com sua trombeta, nos dando a oportunidade de arrependimento. Isaías, capítulo 55, verso 6, diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por que Isaías diz, busca ao Senhor enquanto se pode achar? Vai haver uma vez que nós não poderemos mais achá-lo. A oportunidade é enquanto estamos vivos, enquanto temos o ar que respiramos. Depois, não existe vida após a morte. Não existe purgatório. Não existe missa de sétimo dia, nada desse gênero. Hoje, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o, clame por Ele enquanto Ele está perto. Eu sei que é um exemplo ridículo, eu já até contei aqui, mas eu lembro uma vez, eu era moleque, novo, ímpio, perdido, e eu estava com um amigo, na varanda da casa dele, e do outro lado da rua passava um rapaz que nós não gostávamos dele. Então nós mexíamos com ele, a hora que ele vinha bater na gente, ele era maior do que nós. Entrávamos correndo para dentro da casa do meu amigo, o pai dele estava lá. Esse rapaz ia embora, íamos à porta de novo, mexíamos com ele, ali na varanda, entrávamos correndo de novo. Uma hora nós estávamos mexendo com esse rapaz. Nós não vimos o pai do meu amigo, entrou para tomar banho, trancou a porta e ligou o som alto. O cara veio bater em nós novamente. Fomos correr, demos com a cara na porta. Eu lembro até hoje, gente, dói até de pensar. Eu nunca apanhei tanto na minha vida. Apanhei. Eu lembro do cara me derrubar no chão e pisar na minha cabeça, literalmente. Toma! Gente do céu, tomei uma surra. Uma hora a porta fecha. Para nós, diante do Senhor também. Uma hora a porta fecha. Então que nós não venhamos desperdiçar as nossas oportunidades. Mas aqui diz que ainda assim, aqueles homens permaneceram com os corações duros. Eles continuaram, como diz o verso 20, né? E outros homens, os outros homens que não foram mortos por essa praga, não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro. Repare, adorar demônios e ídolos. Aqui é exatamente a mesma coisa, porque é o que Moisés vai dizer em Deuteronômio 32. Moisés chama o culto a algum tipo de ídolo, gesso, madeira, ouro, pedra, não importa. Moisés chama isso de culto a demônios. Então repare o quanto é sério a questão da idolatria. E às vezes você, assim como eu, veio da idolatria, tem parentes que até hoje continuam na idolatria, e nós temos o privilégio de mostrar a eles a questão do evangelho, de que este culto ao qual eles pensam que estão fazendo a algum Deus não é, o que a Escritura diz que é a demônios. Tanto é que em 1 Coríntios capítulo 10, olha o que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 10, 19. Será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Não. Antes digo que as coisas
que eles sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que tenhais comunhão com os demônios. Olha o que Paulo está fazendo, dizendo. Os sacrifícios que as pessoas fazem, é o cafezinho para São Benedito, lembra? Eu tinha uma tia que era assim, fazia o cafezinho primeiro, São Benedito. O sacrifício do atravessar a passarela de joelhos, das penitências, do culto a outros deuses. Isso que a Escritura diz, que essa idolatria, independentemente de ser com imagem ou não, tem a ver com demônios. E por quê? Idolatria não tem só a ver com a imagem. Podemos idolatrar outras coisas que não têm a ver com a imagem. Mateus capítulo 6, verso 24. Olha que interessante. Um texto bem conhecido. Ninguém pode servir a dois senhores. Há um só Deus, você precisa escolher servi-lo. Você não pode servir a dois. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Algumas versões trazem a palavra mamon, que é a mesma coisa. Olha o que a Escritura diz. Vocês não podem servir a dois senhores. Servir a Deus e as riquezas. Ele não está dizendo que nós não podemos ser prósperos, ou ter riquezas. Não, não tem nada a ver. O problema é quando essa riqueza começa a nortear a nossa vida. Quando nós encaixamos Deus no nosso trabalho e não o nosso trabalho no Senhor. O problema é quando o que nos determina a ida ao culto ou não é a questão da prioridade que a Escritura nos ordena para adorarmos a Deus, mas sim a questão, se eu for, não vou poder ir trabalhar, não trabalhando ganharei menos. A Bíblia diz que neste caso nós estamos adorando a outro ídolo. Você sabe, essa pandemia quebrou muita gente. Todos aqui saímos perdendo financeiramente. A questão é, será que quando as coisas voltarem ao normal, nós continuaremos valorizando o Senhor do jeito que temos valorizado hoje? Até mesmo por conta do tempo, temos mais tempo, claro. Diminuiu o trabalho, então você tem mais tempo para buscar Deus. E quando os trabalhos voltarem ali, a todo vapor? Se nós não focarmos no Senhor, porque a Escritura diz que também estaremos oferecendo sacrifício a demônios, porque estamos adorando ao Deus chamado Mamon, riquezas. Portanto, aquele que não se arrepende dos seus pecados, mesmo diante de tantas oportunidades, repare na sua vida, quantas oportunidades você teve de tomar uma decisão, se posicionar em favor daquilo que é correto, de se render ao Evangelho. E às vezes você demorou anos para fazer. Da mesma forma, esses homens, esses 2/3 que sobreviveram e que sobreviverão a essas desgraças, se ainda assim eles não se arrependerem, mesmo diante de Deus gritar com eles de forma explícita, a esses o que a Escritura diz é que eles receberão o cálice da ira do Cordeiro. Se você pensa que o seu pai é bravo, o seu patrão é bravo, você não tem noção o quão o Senhor é bravo, o quão o Senhor é duro. As expressões que a Escritura declara a respeito da ira de Deus são as mais assoladoras, as mais assustadoras possíveis, que faz qualquer um de nós temer. Tanto é que nós já lemos aqui, lembra? Os homens, diante de tanta desgraça, eles dizem assim: caí sobre nós, ó monte, escondei-nos da face do Cordeiro. Eles vão pedir a morte para não estarem diante de Deus, porque aqueles que não se arrependem experimentarão a ira do Senhor. Eu lembro de um pastor batista, americano, contando uma ilustração, para encerrar, o que seria mais ou menos a ira do Senhor sobre a humanidade. Então ele diz assim: imagine que você esteja diante de uma montanha gigantesca de neve, e então aquela avalanche começa a vir sobre você, e você está lá embaixo. O Everest se derretendo e vindo para cima de você. Ele disse assim: conter a ira de Deus é a mesma coisa que você tentar conter essa avalanche com uma teia de aranha. Ou seja, não vai adiantar absolutamente nada. Mas eu ainda acho que a ilustração dele poderia ser um pouquinho melhor. Porque a teia de aranha ainda tem uma resistência mínima, mas tem.
nós não teremos resistência nenhuma diante da ira do Senhor se não nos arrependermos hoje. Esses homens serão condenados e condenados porque tiveram a oportunidade, assim como nós temos constantemente, de reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos. Estes experimentarão a ira do Senhor e a destruição eterna. Portanto, que nós lembramos do que diz Isaías. Busquemos ao Senhor enquanto se pode achar, porque o dia de amanhã não sabemos. Eu acho que uma vez eu falei com os irmãos, né? Eu lembro que meu primo, tínhamos um conhecido na rua que nós morávamos lá, e ele já estava com uns problemas de saúde, então tivemos a oportunidade, né? Ir lá e falar de Deus para ele. Amanhã a gente fala. No outro dia tinha morrido. A gente não sabe. A gente não sabe o dia de amanhã. Pessoas dormem e não acordam. Então que Deus nos dê a graça de nós buscarmos ao Senhor enquanto podemos achar. Mas não apenas isso. Mas não apenas isso. De sermos instrumentos nas mãos de Deus, para que outras pessoas também vejam que o nosso Deus, Ele é justo, santo, e que essas pessoas também venham se arrepender de seus pecados. Amém, meus queridos?